Estamos de volta, alunos, no estudo da matemática do 7º ano para dar continuidade ao nosso estudo sobre ângulos. Quando nós traçamos duas retas e essas retas se tocam em um único ponto, nós chamamos essas retas de retas concorrentes. Então, o nosso estudo de hoje vai dar continuidade à matemática falando de retas concorrentes em cima de um plano. Então, retas que são concorrentes, que ela tem um ponto em comum, nós podemos classificar ela como retas do tipo perpendiculares. Para isso, você precisa entender o que eu quero dizer. Tá? Traçamos duas retas em um plano. Vimos que essas retas elas são do tipo concorrente, porque ela tem um ponto em comum, elas se tocam em um único ponto. Então, como disse, retas desse tipo são retas concorrentes. Então, com a ajuda de um transferidor, fiz a medição dos seus ângulos e o que a gente obteve? 126 graus, 54 graus. Tá? E retas do tipo concorrentes, ela tem algo em comum. Os seus ângulos que estão um de frente para o outro são de mesma medida. Isso quer dizer o quê? Que este ângulo mede 126 graus e este ângulo 54 graus. Tá? Esses tipos de retas, esse estudo de retas perpendiculares ou retas concorrentes, a gente estuda ele mais a fundo no 8º ano. Tá? Mas vamos colocar as medidas que a gente tem. Do ângulo AOB, 54 graus, né? Ângulo BPC, está aqui o ponto P aqui dentro, tá? 126 graus, e aí a gente vai só alternar os valores, né? Pronto, percebemos que nesse tipo de retas, que elas são concorrentes, pois se tocam em um único ponto, nós temos que os seus ângulos, eles são, aqueles ângulos que estão de frente um para o outro, eles são de mesma medida. Ângulos desse tipo nós chamamos de ângulos opostos pelo vértice, mas como disse é assunto um pouco mais para frente. Desse tipo de retas perpendiculares, retas que têm ângulos opostos que medem 90 graus. Medindo esses ângulos, tá? Com a ajuda do transferidor, nós vamos encontrar 90 graus, esse tipo de reta que nós temos, retas que formam ângulos de 90 graus entre a união das duas retas, então são retas do tipo também perpendiculares, só que neste caso tem uma similaridade entre elas. Tá? Eu uso este símbolo para indicar. O que eu quero dizer com tudo isso, alunos, é o seguinte, que por enquanto não dá para a gente enxergar, mas eu vou melhorar o desenho para a gente. Vou apagar aqui esses ângulos, do qual eu fiz, e vou escrever da forma que a gente está acostumado a ver um ângulo de 90 graus. Tá? Quando eu tenho duas retas que elas são concorrentes, que formam entre si ângulos de 90 graus, então eu tenho retas perpendiculares, mas eu posso, nesta ocasião, usar este símbolo aqui para dizer que ela é perpendicular. Ou seja, eu tenho uma reta S, eu tenho a reta S. Quando elas duas se cruzam aqui, né, ó, vão se cruzando, tá? Então ela forma entre elas duas, nesse ponto de união, ângulos de 90 graus e somente 90 graus. Então eu posso usar este símbolozinho aqui para dizer que essas retas são retas perpendiculares e entre elas existe ângulo de 90 graus. Dá um exemplo. Dadas as retas R e S, perpendiculares entre si, tá? Dê a medida dos seus ângulos. Então, a questão pode estar apenas assim, certo? Ó, R perpendicular a S. Eu sei que ela vai ser uma retas perpendiculares ao mesmo tempo concorrente. Mas qual é a diferença aqui? Que isto daqui significa que os seus ângulos, que os seus ângulozinhos são todos de 90 graus. Então, dada a definição de retas perpendiculares, vamos continuar o nosso estudo falando agora de ângulos complementares e ângulos suplementares. Vamos dar continuidade falando agora sobre complemento, suplemento de ângulo e OPV, ângulos opostos pelo vértice. Tá? Dado para vocês este ângulo, tá? Do qual eu tenho o ângulo AOB. Este ângulo AOB foi dividido, né, ó, em dois.
um de 30 e um de 60 graus. Quais são as informações que eu posso tirar de dentro desse ângulo? Simples, né? O ângulo AOC, igual a 60 graus, e o ângulo COB igual a 30 graus. Qual é a particularidade que eu tenho aqui? O que acontece se eu somar esses dois ângulos? É isso? O que acontece se eu somar esses dois ângulos? Eu vou ter um ângulo de 90 graus. Então, definição de ângulos complementares. Quando eu tenho dois ângulos que eu somo e a soma deles é igual a 90 graus, então eu tenho um ângulo do tipo complementar. Agora vejamos o outro ângulo aqui. Vamos agora o próximo ângulo, tá? Tem um ângulo também desenhado, onde eu tenho a primeira medida 120 e a segunda 60 graus. Vamos também, assim como no exemplo anterior, tirar o máximo de informação. Ângulo AOC. AOC, né, a sua medida é igual a 60 graus. O ângulo BOC, a medida de BOC igual a 120 graus. O que acontece quando eu pego esses dois ângulos e eu somo? Eu tenho um resultado igual a 180 graus. A definição do que é ou o que são ângulos suplementares ou suplemento de um ângulo. Quando tenho dois ângulos, eu somo, pego esses dois ângulos e somo, e a soma deles é igual a 180 graus, então eu estou trabalhando com ângulos suplementares. Dada a definição dos dois, daqui a pouco eu venho com o exercício para a gente explicar melhor esses dois assuntos. OPV, ângulos opostos pelo vértice. Então, quando eu tenho ângulos do tipo opostos pelo vértice, o que a gente pode dizer aqui? Ó? Que a medida de x é igual à medida do ângulo BOC. BOC. Ao mesmo tempo que eu posso dizer que y é igual à medida do ângulo AOD. É importante que você perceba o que eu estou falando, alunos, para que a gente possa entender o que são ângulos opostos pelos vértices. No final você vai ver, era só isso? Era só isso. Né? E que o ângulo M, ele é igual à medida do ângulo CO, melhorar aqui, deixar tudo igual, né? Medida do ângulo COD. Pronto. São as propriedades. Continuando agora com a resolução do exercício, para a gente entender o que é ângulos opostos pelo vértice, o que são ângulos complementares e o que são ângulos suplementares. Então, tenho dois exercícios, daqui a pouco eu faço mais um para a gente encerrar essa aula. Determine o valor de x, y, z na figura aqui. Então, se nós olharmos essa figura, não dá para saber se é um ângulo de 180, se é um ângulo de 90 graus, mas dá para ver que são retas do tipo concorrente, já que ela tem um ponto em comum. Retas concorrentes, a gente trabalha com OPV, ângulos opostos pelo vértice. Então eu sei que 110 graus é igual ao A e sei que x é igual a y. Então vamos lá entender passo a passo como resolver. Então eu já sei que se A é igual a 110, então já tenho a medida do ângulo A. Agora, é necessário observar isso, ó, que estas duas retas, 110 graus mais x, é igual a 180 graus. Logo, eu vou descobrir o valor de x subtraindo 180 menos 110. Tá? Vem aqui, 180 menos 110 igual a 70 graus. Então, x é igual a 70 graus. Então, y vai ser igual ao valor de x, 70 graus também. Volta para cá para a gente explicar de novo. Tá? Quando eu tenho só esta reta, tá? E este ângulo todo aqui é um ângulo de meia volta. É um ângulo de meia volta, logo um ângulo raso, ângulo de 180 graus. Se é 180 graus, eu já tenho 110. Para 180 falta 70 graus, que é a medida de x.
Logo, a medida de x é igual à medida de y. Pronto, achamos os valores de A, de x e de y nesta figura. Vamos para o nosso segunda questão, calcular a medida de x nos seguintes casos aqui. Ora, dá para perceber, é um ângulo de 90, então eu quero trabalhar com suplemento, tá? E aqui um ângulo também de meia volta, ângulo de 180. Então, se eu tenho aqui uma variável, se eu tenho aqui também uma variável, então trata de calcular ângulo dentro do estudo das equações. Então, vamos lá. Se esses dois juntos está no ângulo de 90 graus, então é um suplemento. Está no ângulo de 90 graus, então é um complemento. Então eu vou em busca do complemento. Mas qual é a definição? Que quando eu somo os dois ângulos, eles dois têm que ser igual a 90 graus. Tá vendo como ficou simples? Agora trata-se de uma equação simples do primeiro grau. X igual a 90 menos 35. É isso, ó. X vai ser igual a 55 graus. Então, achei aqui o meu valor do ângulo X. É isso? Sabendo que isso aqui é 90 graus, professor, mas não diz que é 90 graus. Mas está dedutível na imagem, não é isso? Então, bora aqui. Se eu trabalhei aqui com complemento, lá eu vou trabalhar com o suplemento. 3x mais x mais 12 é igual a 180 graus. Vamos organizar? 3x mais x é igual a 180 graus menos 12 graus. 3x mais x são 4x, igual a 180 menos 12, nós vamos ter 168. Bom, trazer para cá, para a gente não ter que ficar muito lá embaixo na lousa, né? Tá? X é igual a 168, que vai dividir 4. Então, x igual a 42 graus. Pronto. Achei o valor de x. Isso quer dizer que eu achei o valor dos ângulos? Não. Tá? Para achar o valor do ângulo, eu preciso multiplicar 3 vezes 42. Tá? Então, vai dar 3 vezes 6. 126 graus nesse. Né? E no daqui, 42 mais 12. Isso vai dar igual a 54 graus. Pronto. Então, eu tenho 54 graus aqui e 126 graus aqui. Como é que eu sei que ele é suplemento? Se a gente somar, vai dar 180 graus, vem porque está bem aqui no início da nossa questão. Bom, são dois exemplos de como trabalhar ângulos opostos pelo vértice e ângulos complementares e ângulos suplementares. Vamos só para mais um exemplo para a gente encerrar essa nossa aula. Vamos para mais uma questão. Dois ângulos são suplementares e suas medidas são expressas por x sobre 2 mais 25 graus e 2x menos 10 graus. Qual o valor de x? Se são suplementares, é porque a soma tem que dar 180 graus. X sobre 2 mais 25 graus mais 2x menos 10 graus tem que ser igual a 180. Agora, cuidado nisso aqui, tá? Se tem fração, então tem MMC, tá? É o que eu sempre digo, assunto do sexto ano, tá? Então, coloca um embaixo de todo mundo, não é isso? MMC de 2 e 1 é o próprio 2, então vamos lá, tá? 2 por 2 é 1, 1 vezes x é x. Mais 2 por 1 é 2 vezes 25 é 50. Dois por 1 é 2 vezes 10 é 20. E 2 por 1 é 2 vezes 180, 360. Vamos organizar agora. X mais 4x igual a 360 menos 50 mais 20 graus. X mais 4x é 5x. 350 menos 360 menos 50 é 310 mais 20. Vamos levar para lá.
310 mais 20, 330 graus. Então, agora nós só precisamos dividir 330 por 5, tá? Então, vamos fazer essa divisão aqui, para que a gente possa não perder o fio da meada lá, né? 33 por 5 dá 6, 6 vezes 5 é 30, sobra 3, e 30 por 5, 6. 66, x igual a 66 graus. Acabou-se, né? Questão simples, fácil de resolver. Encerraremos essa aula com a seguinte questão. Dois ângulos são suplementares e o maior dele mede 113 graus e 50 minutos. Quanto mede o ângulo menor? De novo, se são suplementos, eu vou chamar o menor de x, mais 113 graus e 50 minutos. Eles têm que ser igual a 180 graus. Ó, então, para mim achar o valor de x, basta eu subtrair de 180 graus 113 graus e 50 minutos. Então, como se trata de uma conta um pouco mais prolongada, eu vou começar aqui, tá? Para mim achar o ângulo menor que eu chamei de x, eu vou subtrair essa conta e ponto final. Então, 180 graus menos 113 graus e 50 minutos, tá? Quanto eu vou obter, né? Percebe que eu tenho que ter alguém aqui, né? 30 minutos, né? Ó, já que 60 minutos é igual a 1 grau, então esta conta vai ficar assim, tá? 179 graus, 60 minutos, menos 113 graus, R$ 179 graus, 60 minutos, já que eu tirei 1 grau daqui, aumentei 60 minutos lá, menos 113 graus e 50 minutos. Então, agora a gente pode encerrar nossa conta achando o valor de x, que é o ângulo menor desse suplemento aqui. Tá? 60 menos 50 igual a 10 minutos. 9 tira 3 é 6. 17 tirando 11 ficou 6. Então, tá aí a nossa resposta, 66 graus e 10 minutos. Não esqueça de, se não entendeu, volta ao vídeo, assiste de novo, certo? Até tirar todas as dúvidas possíveis, tá bom? E a gente se vê na próxima aula de matemática.